Aqui quem fala é o professor Sérgio, professor de redação e professor também de atualidades. Hoje estou aqui para falar a respeito da estrutura textual, a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Lembrando, salientando que nessas últimas semanas aí que antecedem a prova do Enem, é importante que o aluno domine a questão relacionada à técnica. Ah, professor, mas como que na verdade agora, faltando 2 semanas, eu conseguirei ali aprender as técnicas relacionadas à redação, Um dos tópicos mais importantes é em relação à leitura. Se você tem um domínio ali, se você leu bastante, se você vem se informando, se você vem ali consultando os periódicos, isso se torna mais fácil. Porém, a necessidade do que? A necessidade do domínio da técnica. A técnica é o aspecto mais importante em relação a essa questão da estrutura do seu texto, a forma, a formalização do seu texto diante desse repasse ao seu leitor. Então é importante e não é difícil. Não é difícil. A necessidade do quê? A necessidade da prática, a necessidade desse exercício diário. Faltando 2 semanas ainda dá tempo? Dá tempo sim, gente. Então, olha só, em relação à questão da estrutura, nós temos aquela espinha dorsal da nossa redação, que na verdade é o quê? É a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O denominado início, meio e fim, que popularmente o senso comum acaba desferindo esse posicionamento. Mas olha só, em relação à introdução, desenvolvimento e conclusão do meu texto, lembrando, o primeiro passo, em relação à sua introdução. Na introdução não pode faltar o quê? Não pode faltar o meu tópico frasal, não pode faltar a minha tese. Então, relacionado à questão da minha tese, o que é a tese? Eu vou passar ao leitor o meu posicionamento. Mas eu já deixo claro o meu posicionamento no início? Deixa. O leitor tem que saber aonde ele está andando, ele tem que saber quais os passos você seguirá. E se esses passos têm o quê? Tem uma questão coerente. Se na verdade tu não vai mudar de posição ao longo do caminho. Então eu tenho que deixar o meu posicionamento claro já lá no início. E isso vai ser apresentado através da sua tese. Porém, em relação ao seu parágrafo introdutório, assim como os demais parágrafos, há necessidade do quê? Do tópico frasal. A frase mais importante. E quando nós falamos de introdução, o tópico frasal ele vem através principalmente de uma definição. Aquele verbo de afirmação, ele na verdade ele fica estancado ali no seu texto, ele fica presente no seu parágrafo introdutório. Ele na verdade ele se apresenta através do tópico frasal. Já em relação ao desenvolvimento, o desenvolvimento ele seria constituído de 2 parágrafos. Mas nada me impede de colocar um parágrafo apenas. Não, o meu texto estruturalmente ele tem que ter 3 parágrafos. Um parágrafo de introdução, um de desenvolvimento e outro de conclusão. Porém, colocamos ali 2 parágrafos para o desenvolvimento em função do quê? Em função de um desenvolvimento que é aquele desenvolvimento mais forte, aquele impactante, que na verdade ele surge ali de maneira, desarticulando toda a problematização ou explicitando aquela problematização que foi posta no início do seu texto, e um segundo desenvolvimento alicerçando esse primeiro desenvolvimento, ou mais um desenvolvimento que na verdade incremente. Geralmente a gente vê ali as pessoas dizendo, eu vou colocar um aspecto positivo e negativo. Coloca. Tu está trabalhando com física? Não. Tu está trabalhando com matemática? Tu estás trabalhando com redação. E a redação, a necessidade de ser coerente. Ou tu vai tratar dos aspectos positivos ou dos aspectos negativos em relação ao seu texto dissertativo. Aqui nós não estamos falando de física e não estamos falando de matemática. A necessidade da nossa coerência. Então nada de aspecto positivo e aspecto negativo. Não, ou são aspectos positivos ou são aspectos negativos. E aí nós temos, por finalizar, a nossa conclusão. A conclusão do texto dissertativo Enem, que é diferente dos demais. Ou seja, o que nós temos lá na nossa conclusão? Nós temos a solução daquele problema despertado onde? Lá na introdução.
né? E aí vem a resolução desse problema, ou seja, como isso será feito. Né? E como se tratam de problemas sociais, nem sempre a culpa é relacionada ao governo. Há necessidade do quê? De expandir essa culpa, ou seja, a necessidade de envolvermos a população ou outras entidades ali relacionadas a essa questão. Então não é só a culpa do governo, né? Não é só a solução por parte do governo que na verdade vai minimizar o problema. Tá certo? Um abraço e até a próxima.